Olá a todos! Estamos de volta com o podcast da FASA. Esse é o terceiro episódio da primeira temporada de podcasts Fibra Ótica, a iluminação além da imaginação. E hoje não estamos com pergunta ao especialista, porém estamos trazendo novamente o Wilson Salute para responder algumas dúvidas do primeiro e do segundo episódio dessa temporada. No primeiro nós falamos sobre efeito estrelado. No segundo episódio, nós já falamos sobre iluminação aquática. E hoje, a fibra ótica na iluminação, ela só serve para fazer o efeito estrelado e iluminar piscinas? Olá, Wilson, seja bem-vindo. Olá, Tatiana, um prazer imenso em estar aqui contigo novamente. Olha, já me botou na fogueira, hein, Tatiana? Excelente pergunta. Sabe que, inclusive, eu dei aulas de pós-graduação por muitos anos aqui no Brasil, né? Foram 4 anos de aulas de pós em uma única instituição e mais algumas participações à parte, né? E também ministro palestras presenciais, online, por todo o Brasil. E a minha palestra mais famosa chama-se justamente Fibra Ótica, a iluminação além da imaginação. Exatamente porque a gente quer quebrar um pouco esse conceito de que a fibra ótica ela é utilizada somente para criar efeitos lúdicos, como o efeito estrelado, e eventualmente iluminar piscinas, né? Muitos arquitetos, muitos profissionais de especificação acreditam até hoje que essas são as únicas utilizações da fibra ótica na iluminação. E não é verdade, Tatiana. Então eu posso te dizer que de verdade, o uso da fibra ótica é muito vasto, e é isso que eu procurava mostrar, inclusive, aí na minha palestra, através do recurso de cases, né? Estudo de cases de profissionais de iluminação que justamente usavam o material de uma forma muito mais criativa do que somente o estrelado ou a piscina. Certo, mas me fala um pouco mais sobre esses cases, alguns casos um pouco mais práticos. Ah, claro, é bom a gente contextualizar, né? Então, olha, hoje a gente tem luminárias incríveis com fibra ótica, tanto luminárias residenciais, como para projetos corporativos, luminárias que podem ser luminárias de linha, né? Inclusive no nosso site, a gente tem um link especificamente para o capítulo luminárias. A gente tem lá luminárias tão super consagradas já aqui nacionalmente, que são luminárias assinadas pela própria FASA, como a Bubbles, a Medusa, a Blast, o próprio plafond estrelado, que é uma variação do efeito estrelado. Mas também a gente tem luminárias que a gente chama de projetos especiais, que foram feitas sob medida, então luminárias decorativas como a feita para o Hotel Four Seasons na ocasião, ou mesmo para o rooftop do Espaço Santander, uma série de luminárias que foram desenhadas com o objetivo de serem peças exclusivas para atender a uma necessidade específica de um determinado projeto, né? Além disso, a gente pode estender para outras aplicações, como iluminação de efeito, né? Criar efeitos decorativos em diversos espaços. Então, a gente tem... também temos aí muita coisa na área de paisagismo, então os próprios kits Light Flowers, foi inclusive no último evento presencial que nós tivemos antes da pandemia, né, durante a Revestir, o Espaço Lorenzetti estava maravilhoso, cheio desse recurso dos Light Flowers espalhado pelo stand, né? Então tem muitas utilizações que vão bastante além de simplesmente o efeito estrelado e a iluminação de piscinas. Entendi. Mas tá bom, Wilson. Eu vou aprofundar um pouquinho mais. Todos esses exemplos são meramente decorativos. Isso quer dizer que a fibra ótica não serve para iluminação de destaque, por exemplo? Uma luz mais funcional? Ah, excelente pergunta, Tatiana. Esse também é um mito que precisa ser quebrado, né? Então, a gente tem hoje diversas aplicações de uso funcional para iluminação de destaque mesmo, né? Iluminação de vitrines, acho que é um exemplo mais clássico possível para a gente representar isso. Então, por exemplo, a gente tem vários museus que a própria FASA já entregou com boa parte dos seus acervos iluminados com fibra ótica. Acabamos de entregar, por exemplo, um museu no norte do Chile, para um grande parceiro local lá, o Pascal Chotat,
Mas a gente tem também iluminação de vitrines de joalherias, iluminação de obras de arte. Fizemos um projeto maravilhoso com o Marcos Castilha, um lighting designer brasileiro super renomado, um case fantástico de iluminação de obras de arte, residencial, inclusive. Então a gente tem muitos exemplos nesse sentido. Aliás, eu acho que seria um excelente tema, por exemplo, eu falei aqui de iluminação de joalherias, um excelente tema para a gente trazer um convidado aqui para o podcast, né, Tatiana? Quem sabe? O que você acha disso? Para fazer um debate aí exclusivamente sobre esse assunto. Olha, Wilson, eu ia adorar. Inclusive, eu vou até fazer uma sugestão. Eu vou abrir uma caixa de perguntas no nosso Instagram e vou colocar, além da iluminação de joalheria, deixo aberto para as pessoas colocarem nomes de pessoas que a gente pode entrevistar e até aplicações, se elas continuam com dúvidas, para a gente falar um pouquinho mais sobre iluminação decorativa e funcional com fibra ótica. Pode ser? Excelente ideia, Tatiana, excelente ideia. Eu acho que a gente pode promover essa interação, então manda aí para nós, né? Quais as suas sugestões de temas e de profissionais que a gente pode entrevistar. Mas eu já deixo a minha aqui, hein? Vamos fazer um podcast exclusivamente sobre iluminação de joalherias. Já estou até pensando aqui em quem que a gente pode chamar como convidado. Estou curiosa. Obrigada, Wilson, mais uma vez. Obrigada a todos que estão nos ouvindo e mandando essas perguntas. E até a próxima. Eu que agradeço, Tatiana. Eu acho importante a gente ressaltar que, para as pessoas terem mais conhecimento dessa diversidade de usos da fibra ótica, que, aliás, eu colocaria como um dos pontos fortes dessa tecnologia, né? Eu recomendo que as pessoas busquem as nossas redes sociais. Então, o próprio site, que está tudo separado ali em capítulos, já tem uma boa exemplificação do que a gente falou aqui no podcast de hoje. Mas a gente também tem aí o canal do YouTube, que também tem vídeos espetaculares, principalmente da parte de projetos especiais, né? Faço aqui uma releitura, né? Uma sessão nostálgica aqui. A gente teve logo no início dessa questão toda de pandemia, a gente teve lá no YouTube uma série de lives com profissionais que explora bastante esse lado também da diversificação de uso da fibra ótica. Então eu acho que tem vários campos aí, vários caminhos para a gente encontrar essas possibilidades de utilização da tecnologia de uma maneira bastante criativa e que vai trazer soluções incríveis para os nossos projetos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e eu quero deixar um grande abraço a todos que nos ouvem e saudações iluminadas como sempre. Saudações. Até logo.